Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 24. Eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho vivido ela já há alguns anos para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês de forma rápida nessa noite. Mateus capítulo 24. Eu quero ler uma parábola curtinha que Jesus falou. Mateus 24, vai para o versículo 32. É um capítulo bem grande. Vai lá no versículo 32. Tá? Eu quero ler do 32 ao 37. Mateus 24, do 32 ao 37. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas as coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Está falando de quem? Quem vai estar às portas? Jesus. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite. Eu peço que o Senhor me oriente, ponha as palavras dos meus lábios, para que esse tempo seja de edificação mútua e revelação, Senhor, do teu trono e da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ao ler esse texto, eu dei aquela paradinha estratégica no meio da leitura, porque nós vemos que aqui é o famoso sermão profético, tá? O sermão da montanha, aonde Jesus começa a compartilhar com os seus discípulos, com o ciclo mais íntimo lá do seu relacionamento naqueles dias, com os seus discípulos. Ele começa a falar a respeito da sua vinda. Ao ler esse versículo aqui, quando ele fala que a respeito daquele dia, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai sabe. Quando nós lemos esse versículo, nos dá uma impressão de que a vinda de Jesus está marcado no relógio de Deus. Então, tal dia, tal hora, Jesus voltará. Eu não sei se foi assim com você, mas quando eu li e quando eu converso com muitos irmãos a respeito desse texto, é algo que parece que há uma data numa suposta agenda de Deus, e Deus já sabe, no dia tal, do ano tal, a tal hora vai ser o dia que Jesus voltará. E eu comecei a ter algumas experiências lá para o ano de 2002, num grande despertamento que teve na nossa nação já há alguns anos, que houve um despertamento, principalmente que houve na área da adoração. E nesse despertamento na área da adoração, muitas canções foram geradas falando sobre noivo e noiva. E eu sempre fui um amante de uma matéria na teologia que se chama escatologia, que é a doutrina que fala sobre as últimas coisas. Mas a escatologia, ela é cheia de teses, de teorias, de conspirações, de falas, porque aquele que crê que Jesus vai voltar antes da tribulação tem respaldo bíblico, mas aqueles que creem que Jesus vai voltar depois da grande tribulação também tem respaldo bíblico. E aí fica aquele monte de especulação teológica. E amante do assunto e querendo entender o que Deus tem e as revelações de Deus já, que são claras e evidentes sobre a volta de Jesus, eu comecei a estudar e a pedir ao Senhor uma experiência e que o Senhor falasse comigo um pouco a respeito disso. E eu comecei a querer ver, porque se há um dia e uma hora e o Filho do Homem não sabe, então só o Pai sabe.
quais são os critérios de Deus para essa volta. E uma das coisas, e uma das experiências que eu tive, e tenho descoberto, e tenho experimentado, e compartilhado com outros, é que, baseado nesse texto, não é correto nós esperarmos que Jesus vai voltar num belo dia que Deus vai acordar, ou bem-humorado demais, ou o Senhor vai acordar assim, agora chega, vamos dar um fim nisso, ou ele marcou lá numa agenda dele, que ele já sabe que dia é esse, como se todas as coisas dependessem unicamente dele. Eu vou falar por quê. Eu esbarrei num versículo da Bíblia, que está bem longe de Mateus 24, na Bíblia. Eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Quando eu comecei a ler alguns versículos que também falavam a respeito da vinda do Senhor, e quando eu comecei a ler algumas coisas, eu comecei a notar, ligando um versículo com o outro, que a vinda de Jesus não é uma data marcada, tá? Eu descobri, lendo alguns textos, como tem em 2 Pedro, capítulo 3, entre o versículo 11 e 14, você que está anotando, anota para ler em casa depois. 2 Pedro 3 é um dos textos da Bíblia que fala a respeito da vinda de Jesus. E lá para o versículo 13, entre o versículo 11 e o versículo 14, ele fala o seguinte, que nós não devemos viver a nossa vida somente aguardando, mas também ele exorta a igreja que nós devemos aguardar e apressar a vinda do Filho de Deus. Ele exorta os irmãos, Pedro exorta os irmãos a não viverem só aguardando, mas apressar. Eu falei, opa, peraí. Se eu não posso só aguardar, porque é assim que a igreja tem vivido há séculos e séculos e séculos. Um dia Jesus voltará, tá? E com a vinda de Jesus, a nós, igreja, só cabe esperar, só cabe aguardar. Só que ao ler essa segunda parte do versículo, aí eu fui para o grego e vi que de fato a expressão é apressar a vinda do Senhor. E aí eu descobri, opa, eu não vou só aguardar então.